O exame PMP é de seu interesse? Então, tudo o que você precisa saber para você se preparar adequadamente, você vai ver aqui neste vídeo. O que mudou, o que cai na prova e como se preparar. A certificação, sem dúvida, continua sendo uma das principais referências globais para profissionais que lideram projetos. Não tenha dúvida disso. Eu sou o professor André Riccardi, estou preparando alunos para o exame desde 2008. Tem um histórico de mais de 2.000 alunos capacitados somente para o PMP. Então, tenho muita história para te contar. A grande mudança que aconteceu agora, em julho de 2026, é que o exame PMP atual não pergunta mais se você sabe alguma coisa ou não. Ele, na verdade, te pergunta algo como: diante de uma situação realista, qual é a melhor decisão para gerar valor, para reduzir risco, para conduzir o projeto com responsabilidade, entre outras coisas. Ele avalia julgamento profissional, tomada de decisão, liderança, visão de negócios e a capacidade de gerar valor em contextos preditivos ou tradicionais, como alguns chamam, adaptativos ou ágeis e híbridos. Então, todos os tipos de abordagens são previstos no exame atual. O que define o conteúdo da prova? O principal documento de referência é o que nós chamamos de ECO, que é o Examination Content Outline, que é um conteúdo programático do exame, nada mais que isso. Então, ele organiza o exame em domínios, em tarefas, em facilitadores. O Guia PMBOK continua sendo uma referência importante, a mais importante para o exame, e ele não é baseado somente no Guia PMBOK. Muita gente pergunta para nós: professor, basta eu ler o Guia PMBOK na edição mais atualizada para que eu esteja preparado para o exame? A resposta para isso é não, né? Ele é uma referência importante. A oitava edição é a principal referência no momento, mas ele não é a única referência. Além disso, você precisa ter uma série de dicas. Hoje o exame tem três domínios. Então, ele tem um domínio de pessoas, que representa 33% do exame, um domínio de processo, que representa 41%, e o domínio de ambiente de negócios, que representa 26% do exame. Então, as questões são divididas dentro desses domínios, do que trata, então, o tema de pessoas, temas como liderança, conflitos, engajamento das partes interessadas, a comunicação, uma visão compartilhada, alinhamento de expectativas e a transferência de conhecimento. A prova quer saber se você consegue liderar pessoas em situações reais. Então, a grande maioria das questões são situacionais. Domínio de processo, que representa 41%, é o maior domínio do assunto, do tema, né, dentro do exame. Ele foca, então, não em decorar processos, mas em você efetivamente saber aplicá-los. Então, o novo Guia PMBOK, oitava edição, ele volta a ter processos dentro do seu conteúdo, como existia na sexta edição, e depois houve uma mudança para o grupos de processo, um guia de prática, que agora consolidou novamente junto com o Guia PMBOK, a principal referência de gestão de projetos segundo o PMI. Então, o planejamento integrado é um dos pontos fortes aí, escopo, entrega baseada em valor, recursos, aquisições, finanças, qualidade, cronograma, o status do projeto e o encerramento. Esses são aí os temas que envolvem este domínio. O próximo domínio, que é o último, é o ambiente de negócios, que tem uma representação de 26% no exame. Então, esse domínio ganhou muita importância agora. Ele tinha um percentual bem menor antes, até a versão anterior do exame. Agora, o gerente de projetos precisa entender o projeto dentro da organização e do mercado com uma maior profundidade, em aspectos como governança, conformidade, mudanças, riscos, questões e impedimentos, melhoria contínua, mudança organizacional e mudanças no ambiente de negócios. Então, todos são temas importantes. O preditivo, então, tradicional, ágil, híbrido, são os principais, as abordagens que o exame trata. Mas não é que o exame separa, não é que a prova separa entre preditivo e ágil. Então, muitos dos alunos que fizeram aí na versão anterior do exame chegavam e davam esse feedback para a gente. Falavam: olha, professor, eu tive a impressão de que 80% da prova era relacionado a ágil. É porque, na verdade, uma boa parte das questões vai avaliar se você conhece todas as abordagens. Não vai fazer uma pergunta, algumas perguntas talvez, mas as perguntas não são específicas só de ágil, só de híbrido, só de preditivo. Mas aqui é um
um percentual que vai te dar uma ideia de qual é a proporção dessas questões dentro de cada abordagem no exame. Então é um foco para você dar um foco, talvez um foco um pouco maior para alguma delas nos seus estudos, na sua preparação. Temas que ganharam força. O exame atual reflete tendências importantes da profissão. Entre elas, inteligência artificial, não poderia ser diferente, sustentabilidade, valor de negócio, que já vem há algum tempo ganhando destaque aí no tema, né, dentro dos temas que nós tratamos em gestão de projetos, governança, conformidade, mudança organizacional, tomada de decisão baseada em dados e análise de ou do ambiente externo. Como que é a prova? Ela tem 180 perguntas no total, 170 delas são pontuadas, 10 não vão valer, mas são para pré-teste, então para você não vai fazer, na verdade, muita diferença, porque você não vai saber quais são essas 10. Mas para que você tenha uma ideia de que somente 170 das 180 vão valer de fato para sua avaliação. E você vai ter 240 minutos para realizar a prova com dois intervalos de 10 minutos. Depois que você iniciar uma pausa, não é possível você voltar no bloco anterior. Então você vai ter três blocos de 60 questões, com um intervalo máximo de 10 minutos entre cada um desses blocos. Novos formatos de questões. Aqui é uma das grandes novidades desse novo exame. Então nós temos muitos outros formatos. Até a edição anterior, a versão anterior do exame, você tinha muitas questões de múltipla escolha, a grande maioria delas. Ainda tem questões de múltipla escolha, mas também temos questões de múltiplas respostas. Temos agora uma novidade grande: questões de casos e cenários, onde é apresentado um caso e existem várias questões, uma sequência de questões relacionadas a esse caso específico. Gráficos e tabelas, você analisar gráficos, analisar tabelas. Arrastar e soltar, para você fazer associação, correspondência entre, né, que é o próximo item, entre os itens que estão eventualmente para você relacionar um com o outro. Lista suspensa, para você escolher numa lista suspensa. Apontar e clicar. E a interpretação de dados e artefatos. Então vejam que, para quem eventualmente já estudou, já se preparou para o exame, ou que já teve a oportunidade de fazer efetivamente o exame, você tem hoje uma quantidade de formatos muito maior em termos de questões no exame. Então a preparação precisa simular essa experiência. Então o curso hoje é bem diferente nesse sentido do que era até então. Então muitas pessoas perguntam: professor, eu preciso fazer novamente o curso se eu já fiz o curso alguma vez? A resposta, na minha opinião, é sim. É melhor você fazer um curso completo novamente, porque os formatos de questão e os temas também tiveram uma mudança significativa. Quem pode fazer o exame? O candidato pode combinar, né? Precisa combinar, na verdade, sua formação educacional, sua experiência profissional liderando projetos e o treinamento formal em gerenciamento de projetos. A experiência deve ter ocorrido nos últimos 10 anos, aqui também é uma mudança, até aí a versão anterior eram 8 anos, e o tempo é contado em meses, não sobrepostos, ou seja, eu preciso contar, se eu em algum momento trabalhei em mais de um projeto, não vou sobrepor essa contagem de tempos. O próprio application, o site do PMI, faz esse controle e ele vai dizer se você atingiu ou não o mínimo da elegibilidade. Então, se você tem o ensino médio, você vai ter que ter uma experiência de no mínimo 60 meses, né, ou 5 anos. Formação técnica reconhecida, 48 meses. Um bacharelado ou equivalente, 36 meses. E um programa acreditado por um GAC, que é um Global Accreditation Center, 24 meses. Além disso, normalmente são exigidas 35 horas de treinamento formal alinhado ao conteúdo do exame. Se você optar por fazer o nosso curso, você vai ter essa carga horária mínima necessária. O erro mais comum na preparação: estudar apenas o conteúdo. O exame atual tem cinco dimensões: conhecimento, interpretação, julgamento, estratégia de prova e o treino com questões situacionais. Então não basta você saber o conceito, é preciso que você reconheça a melhor decisão no contexto apresentado. Um bom gerente de projetos toma boas decisões. É uma das coisas que a gente mais faz no papel de líder ou de gerente de um projeto. Então é importante entender situações, entender contextos para você obter a certificação no exame PMP. Como deve ser uma preparação consistente? Ela precisa incluir uma leitura orientada do Examination Content Outline, do ECO,
uma base conceitual sólida, né, aquela base, o alicerce, a integração entre o preditivo, o ágil e o híbrido, é importante você conseguir conectar tudo isso, a prática com as questões situacionais, exercitar muito, casos com várias perguntas, a interpretação de gráficos e tabelas, que são os formatos novos das questões, simulados completos, nós temos no nosso curso vários simulados completos, análise dos erros e um plano realista de estudo, que aí daqui a pouquinho você vai ver o nosso método, você vai saber como ele funciona. A proposta da nossa empresa, ela é reconhecida hoje pelo PMI como um Authorized Training Partner na categoria profissional. Então nós somos reconhecidos pelo PMI como uma empresa que tem excelência, né? Tem um grau de qualidade de exigência do PMI, tem experiência em capacitação e nós utilizamos o conteúdo oficial que é desenvolvido pelo PMI. Quando você é uma empresa ATP, você é obrigado a utilizar o material oficial. Então nós temos o material oficial do PMI, as explicações, o material são todos em português brasileiro. A experiência de 18 anos do nosso método EasyPMP, que é um complemento, nós trazemos simulados, trazemos uma série de recursos para estudos, para preparação adequada para o exame que foram incorporados no método oficial do PMI, no método dos materiais oficiais, simulados e questões próprias. Nós temos um roteiro de estudo que orienta sobre como seguir, como utilizar esse método, que nós apelidamos, nomeamos ele de Easy Script, o acompanhamento da preparação através de um grupo de WhatsApp, em que eu atendo, junto com o professor Armando Oliveira, todos os alunos pessoalmente, tirando todas as suas dúvidas, resolvendo todos os seus problemas que eventualmente você tenha durante os seus estudos, e a orientação responsável, então, durante toda essa jornada de certificação, com esse suporte pelo WhatsApp diretamente e de uma forma ilimitada, ou seja, não existe uma quantidade máxima de horas até a sua aprovação no exame. Eu faço questão, eu, junto com o professor Armando Oliveira, de atender todos os alunos pessoalmente e tirar todas as suas dúvidas e te ajudar, te acompanhar até você obter a aprovação no exame. Isso é um grande diferencial que nós temos no nosso método há muitos anos. E os alunos reconhecem isso e por isso que nós temos um índice tão alto de aprovação. O método EasyPMP ajuda o candidato a transformar o conteúdo em decisão. Nós trabalhamos então com raciocínio situacional, ajudamos a executar, a treinar uma leitura crítica dos enunciados, identificação de palavras-chave durante a leitura e os estudos também, a eliminação de alternativas fracas, a conexão entre a teoria e a prática, treinamento do tempo para você responder as questões através dos simulados completos, principalmente, e a análise de lacunas individuais. Então, nós vamos usar inteligência artificial para te ajudar a identificar quais são as suas lacunas para que você consiga desenvolver um estudo eficaz e obtenha a sua aprovação. A nossa ideia é que não existem atalhos. Somente com um método você consegue fazer uma preparação séria. A certificação PMP exige uma preparação séria. Nós não prometemos que vamos te aprovar, mas nós te preparamos para que você obtenha a aprovação. Nós não oferecemos atalhos, nós temos uma jornada estruturada com um roteiro de estudos e script que tem anos de uso de aperfeiçoamento a cada nova edição, a cada experiência, a cada feedback dos alunos, nós aprimoramos isso para que você estude com direção, pratique com consistência e chegue ao exame seguro, com mais segurança sobre a sua capacidade de passar no exame. Antes de iniciar sua preparação, responda com sinceridade. Eu atendo aos requisitos de elegibilidade? Isso é um ponto importante. E se você tiver dúvida, pode nos procurar que nós vamos te ajudar. Você tem um plano realista de estudo, né? Ou tá planejando só dar uma lidinha nos conteúdos e tentar passar? Eu estou treinando questões no formato atual do exame. Veja, tem muitos formatos novos no exame. Ou estou preparado para pensar como gerente de projetos e não apenas para memorizar conceitos? Memorizar alguns conceitos é importante para passar no exame, mas não é o suficiente para que você obtenha aprovação. Então, o nosso preparatório ele é oficial, como eu já falei. Nós temos um complemento do nosso método EasyMock, que é da nossa empresa, que é o método EasyPMP, ou EasyPMP, se você preferir.
Temos o conteúdo oficial, temos esse método, essa metodologia complementar, simulados, muitos simulados e casos práticos, o acompanhamento pessoal diferenciado da sua preparação e o foco no exame atual, que vale a partir de julho de 2026. Então, estamos aí desde 2008 preparando mais de 2.000 alunos para o exame PMP. Atualmente, quando eu gravei esse vídeo, nós tínhamos um índice de aprovação de 97% dos nossos alunos em todo esse histórico, desde 2008. Então vejam que é um índice de aprovação altíssimo. E por quê? Porque nós exatamente te ajudamos a entender também o que você precisa para sentir se você está aprovado ou não para fazer o exame. Aqui eu quero lhe mostrar o nosso site rapidamente. Você tem o link aí na descrição do vídeo. Então aqui você tem a versão atual, tem todas as informações aqui de como funciona o nosso método, quais são os diferenciais do nosso método. Tem aqui também a explicação das próximas turmas, sempre o detalhamento da explicação das próximas turmas. E tem aqui todos os links que você precisa para ter mais informações. Mas se mesmo assim você tiver dúvidas, por favor, procure a mim ou ao professor Armando Oliveira e nós vamos te atender com o maior prazer. Espero ter contato com você nas nossas aulas, estou te aguardando nas aulas, mas pode tirar suas dúvidas independentemente de ter escolhido ou não o nosso curso. Sucesso para você. Foque que a aprovação no exame PMP é um grande divisor de águas na vida dos nossos profissionais que trabalham com projetos, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço.